Olá, o Câmara Notícia começa agora e esses são os destaques de hoje. Manifestação leva milhares de pessoas às ruas de Campinas. E hoje tem mais um quadro do Como Eu Faço, que tira as dúvidas sobre visto. E você conhece a função dos mascotes nos Jogos Olímpicos. Agora no Câmara Notícia. A maior manifestação na história de Campinas aconteceu neste domingo e levou às ruas 100 mil pessoas, segundo informações dos organizadores, e 60 mil, segundo informações da Polícia Militar. Quem acompanhou essa manifestação foi Juliana Giuriato. Brasil! Brasil! Este foi um domingo histórico para os cidadãos campineiros. As ruas foram tomadas por adultos, crianças e idosos, vestidos de verde e amarelo, alguns com os rostos pintados ou envolvidos na bandeira do Brasil. Com um sentimento cívico, manifestantes carregavam faixas, cartazes e gritavam palavras de ordem contra a corrupção e punição aos corruptos, além de apoiarem a Operação Lava Jato e ao juiz Sérgio Moro. O meu motivo já está na minha camiseta, não vim com nenhuma cor. O meu motivo é a corrupção nesse país, independente de partido político. Eu não tenho partido, certo? Eu só não aceito mais a roubalheira e a corrupção, certo? E não aceito que rasguem a nossa bandeira e que tentem implantar um regime comunista no nosso país. É só isso. Nós saímos das nossas casas hoje, eu particularmente saí, sei que a Cris também, porque nós queremos um Brasil melhor. A gente quer políticos que a gente possa acreditar, nós somos totalmente apartidárias, nós viemos aqui pela limpeza realmente do Brasil, em apoio a Joaquim Barbosa e Sérgio Moro, que são os grandes heróis brasileiros. E hoje aqui nas ruas de Campinas, neste domingo, que a gente pode ver é um movimento apartidário, não contra esse ou aquele partido, mas sim um movimento político do povo brasileiro contra a corrupção. A estimativa dos organizadores é de que aproximadamente 100 mil pessoas tenham participado do ato. A Polícia Militar e a Guarda Municipal não divulgaram o número de participantes, mas confirmaram que foi a maior manifestação de Campinas. Chega de corrupção, né? Chega de corrupção! E o vereador Jairson Canário protocolou na última semana uma indicação que sugere à prefeitura que crie um aplicativo que aproxime e facilite o contato dos taxistas com os usuários desse tipo de transporte na cidade. Os detalhes o vereador contou em entrevista. Em entrevista do intervalo regimental da 10ª sessão, o vereador Jairson Canário falou da indicação que ele protocolou sobre a criação de um aplicativo municipal específico para os taxistas de Campinas. Isso seria uma sugestão que a gente está dando para o executivo, que fizesse um aplicativo municipal. Porque um aplicativo municipal, como o de ônibus, ele poderia usar a grade também, né, de propaganda, para mostrar a segurança que tem um transporte regularizado pela Prefeitura Municipal. O vereador disse ainda os benefícios que esse aplicativo traria para os usuários e Prefeitura. Então seria, na verdade, um portal transparência com o aplicativo para chamar o transporte alternativo remunerado, que é o táxi na cidade de Campinas, que é o único transporte regularizado que a gente tem individual na cidade. Outro ponto que não foi esquecido pelo vereador é a questão de segurança para o passageiro. Qual é a garantia que você tem que realmente aquele motorista é idôneo, que aquele carro realmente é um carro limpo, que está licenciado, está com seguros em dias? Eu tenho no táxi, porque é algo fiscalizado pela Secretaria de Transporte do município, né, que regulamenta a eles as suas atividades na cidade de Campinas. Canário falou também do Uber na cidade. O Uber não tem garantia nenhuma, né? Eu tenho dito para as pessoas que eu nunca fui contra o transporte, a concorrência, mas somos contra, é a casa de lei, é contra o transporte clandestino, que procure regulamentação e traga a proposta para essa casa. A
Prefeitura de Campinas abriu um concurso público para preencher 5 vagas efetivas de médico nas áreas de radiologia e diagnóstico por imagem. As inscrições vão até o dia 28 de março e devem ser realizadas pelo site da Prefeitura no endereço campinas.sp.gov.br. E na última semana, o vereador Carlão do PT visitou a Unicamp. O motivo foi a denúncia de alunos sobre pichações com mensagens racistas dentro da universidade. A intolerância escancarada nos muros de uma das principais universidades do país. Pichações racistas preocupam a comunidade negra da Unicamp. Elas começaram a aparecer desde o ano passado, né? Aí esse ano apareceram essas aqui, mas tem já... O ano passado, por exemplo, picharam algumas suásticas em alguns lugares que eu não lembro, mas elas já estão sendo meio recorrentes aqui na Unicamp. Por isso, o presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Câmara visitou o prédio do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Durante a diligência em um dos blocos, o vereador Carlão do PT identificou 3 pichações com a frase White Power, que em português significa força branca, além do símbolo da seita racista Ku Klux Klan. Ao mesmo tempo que um sentimento de tristeza, é um sentimento preocupante, porque aqui na universidade, onde se formam homens, se formam mulheres profissionalmente, tecnicamente, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Ainda na quarta-feira, um dia antes da visita, Carlão do PT já havia protocolado uma moção de apelo ao reitor da Unicamp para tomar providências para o combate ao preconceito racial. Uma das reclamações dos estudantes é a falta de políticas permanentes do combate ao racismo na universidade. Eu acho que quando a universidade se pronuncia, é sempre numa nota ou sempre num jornal, mas não são tomadas medidas de longo prazo de combate ao racismo, de combate à transfobia, a outros tipos de opressão aqui dentro da universidade. Agora o parlamentar deve se reunir com a direção da instituição para propor medidas de combate ao preconceito e punição para os criminosos. Nós vamos procurar a reitoria aqui da universidade para que juntos possamos tomar as iniciativas, que vai desde as mobilizações até a discussão e fundamentalmente a investigação, uma investigação que possa nos levar aos responsáveis por essa pichação, por essa intolerância contra a comunidade negra. Carlão quer também denunciar as pichações em nível federal. Nós vamos receber aqui em Campinas a ouvidora nacional e nós queremos que isso que está acontecendo aqui na Unicamp, essas pichações, essa intolerância, seja a primeira denúncia no Disque 100. Para que a gente possa também envolver órgãos do governo federal, do governo do estado, da polícia, para que a gente possa chegar aos responsáveis por essas pichações discriminatórias aqui na universidade. E após o intervalo, você confere mais curiosidades das Olimpíadas. O vereador pede mudança no mês de pagamento de IPTU para facilitar as contas dos contribuintes. Confira. Durante sessão ordinária, o vereador Paulo Galtério, do PSB, disse que vai pedir à Prefeitura para que mude a data de pagamento do IPTU de janeiro para junho. Nós vamos escalonar algumas datas, né? O ano que vem nós continuamos janeiro, fevereiro. 2018, fevereiro, março. E assim subsequentemente, em 2021... nós teríamos todos os pagamentos de IPTU para o mês de junho. E qual que é a relevância dessa medida? Qualquer pagador de impostos nesse país sabe que o mês de janeiro e os meses de fevereiro são os meses de maior impacto financeiro nas famílias, nas empresas. É o 13º de dezembro que já causou um acúmulo nas despesas da empresa. De acordo com o vereador, esta é uma forma de diminuir a inadimplência dos contribuintes. Nós temos percebido que muita gente tem deixado de pagar o IPTU. Por isso, dessa minha apresentação desse projeto, é evidente que nós vamos discutir com o Executivo essa questão da gente mudar e não vamos ter esse vazio de 6 meses. Eu acho que a própria demanda do tempo vai permitir que, em 2021,
o IPTU possa ser cobrado no mês de junho. A gente já falou de passaporte aqui no Como Eu Faço e hoje a gente vai falar de vistos. E eu fui conversar com o Guilherme, que é um despachante desse tipo de documento. O visto ele é uma autorização de entrada, né? Determinado país concede para visitas, trabalho, trânsito. Sem o visto, o cidadão não pode visitar ou residir ou trabalhar legalmente em um determinado país. Tá? Isso acontece, por exemplo, com os Estados Unidos, Canadá, China, Austrália, entre outros. Pode existir um visto de esportes, pode existir um visto de artista, um visto de trabalho específico ou apenas uma visita turística. Qualquer cidadão pode solicitar um visto de entrada para determinado país. Tá? No caso aplicado ao Brasil, qualquer cidadão brasileiro pode solicitar o visto, independente de condição financeira, independente de vínculos com o país, ele pode solicitar esse tipo de entrada. Geralmente, todos os países têm embaixadas ou consulados de outros países. Então, por exemplo, um argentino pode solicitar um visto para os Estados Unidos, aqui no Brasil, por exemplo, porque tem o consulado dos Estados Unidos que julga, assim como na Espanha e em outros lugares. Ele se dirige até o consulado, verifica os procedimentos que devem ser tomados e solicita o visto. Recomendamos, na realidade, com até 6 meses, alguns 6 meses, alguns 60 dias. Quanto mais a pessoa se precaver e fazer o processo tranquilamente, mais chances ela tem de ter o visto concedido. Primariamente, o passaporte brasileiro. Tá? Geralmente, o país exige o preenchimento de um formulário, algumas vezes online, algumas vezes físicos mesmo. E vão solicitar junto com esse formulário algumas comprovações de vínculos no país, comprovação de renda, tá? O motivo da viagem também é muito importante. Então, geralmente é dessa maneira que se inicia um processo de visto. Os vistos podem ser válidos por uma entrada, 2 semanas, até 10 anos na realidade. O cônsul é quem vai determinar o tempo de duração do visto de cada cidadão, segundo os seus critérios. Eu acho que a melhor dica de todas é a prevenção e preparação. Tá? A pessoa que vai visitar determinado país, ela deve reconhecer que o país vai exigir vínculos, motivos para que ela vá e volte para o seu país de origem. Vai geralmente avaliar também a situação financeira da pessoa, tá? E também os motivos pelo qual a pessoa está viajando. Tá? Então, o cônsul, na realidade, ele vai fazer um apanhado geral de toda uma situação da pessoa para a concessão ou não de um visto. É muito importante numa entrevista ser claro e direto com o cônsul. Tá? Até mesmo o tipo de vestimenta nos Estados Unidos também influencia, a pessoa não tem que ir para o ambiente respeitosamente, falar com o cônsul respeitosamente, para que assim facilite a concessão do visto dessa pessoa. Tá? Então realmente tem que ter um planejamento, é muito bom se preparar, tentar avaliar quais tipos de pergunta o cônsul vai fazer, é por isso que a verdade é muito importante. Quem não se lembra do urso Misha chorando no encerramento das Olimpíadas de Moscou em 1980? O urso é um dos mais famosos mascotes das Olimpíadas. Mas você sabe para qual finalidade eles são criados? Ana Brasil conta para você. Desde 1972, os países que recebem os Jogos Olímpicos
seguem a tradição de adotar um símbolo, um personagem que inspire o sentimento olímpico e incentive a prática esportiva entre as crianças, os jovens e ainda divulgue a cultura e a história do local onde as competições estão sendo realizadas. As mascotes olímpicas são muito utilizadas para divulgar o evento nos meios de comunicação de maneira descontraída e animada. A primeira mascote oficial foi o cão Valdi, de Munique. Depois veio o castor Amique, de Montreal. Cães, ursos, pássaros, bonecos, pessoas. Cada país sede é livre para criar uma ou várias mascotes para os Jogos Olímpicos que sediam. Como é o caso da China, que para os Jogos de Pequim em 2008 criou 5 personagens, um para cada arco da bandeira olímpica. Ao longo da história, as mascotes dos Jogos já tiveram grande importância. O ursinho Misha, por exemplo, é lembrado como protagonista de um dos momentos mais emocionantes da história olímpica, ao chorar na cerimônia de encerramento da competição de 1980 na extinta União Soviética. Um mosaico minuciosamente coreografado simulou as lágrimas da carismática mascote. Para representar as Olimpíadas no Brasil, o comitê organizador da Rio 2016 criou 2 bonecos. Os nomes foram escolhidos por votação popular via internet. Vinícius, nas Olimpíadas, é uma mistura dos animais brasileiros. Tom, nas Paralimpíadas, uma mistura de plantas brasileiras. Os nomes Vinícius, de Vinícius de Moraes, e Tom, de Tom Jobim, são reconhecidos em todo o mundo como sendo dos artistas da Bossa Nova, um produto genuinamente brasileiro. Essa edição do Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê na próxima. Até a próxima.